Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio, estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso curso completo de inglês. Espero que vocês estejam gostando das aulas, que estejam estudando as matérias que nós estamos vendo aqui. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, podem me escrever que eu vou ficar muito contente de ler e ajudar vocês. Não se esqueçam que quem quiser tem o material complementar das aulas desse curso aqui, lá no meu blog, o Pop Literal. Vou colocar o link na descrição desse vídeo para quem quiser acessar. Então o assunto de hoje é contractions. Na verdade, eu nem considero um tópico gramatical por si só, não vai ter super explicações, é mais um conceito, um detalhezinho que vai ajudar vocês a se familiarizarem com o inglês, e vocês vão perceber que esse conceito é muito utilizado no inglês do dia a dia. Em qualquer lugar que vocês forem ver, vocês vão se deparar com o tópico de hoje. Então, além das contractions, nós vamos dar como vocabulário de hoje cores em inglês. É um conteúdo muito importante, como vocês podem imaginar, tudo que nos cerca tem cores, então quando a gente for descrever alguma coisa para alguém, a gente sempre vai ter que utilizar esse vocabulário. E como eu acho que a gente vai conseguir acabar esses dois tópicos bem rápido, e se der tempo, no final da aula eu quero fazer um exercício extra com vocês de uma tradução de música que tem uma letra adequada para o nível que nós estamos agora, com o conhecimento que a gente já tem de inglês. Então vamos começar a aula propriamente dita agora, pessoal. Então as contractions nada mais são que encurtamentos ou abreviações de palavras. Esses encurtamentos estão muito ligados com a oralidade da língua, ou seja, normalmente eles surgem na língua falada para deixar a fala mais fluida, mais fácil, assim. E se vocês forem pensar, a gente também tem bastante disso em português. Então vamos pensar um exemplo. É muito comum quando a gente encontra alguém perguntar como essa pessoa está. E uma maneira razoável de fazer essa pergunta seria: você está bem? Mas muitas vezes quando nós estamos falando rápido, nós estamos num ambiente mais informal, que a gente não precisa de tanta regra ou rigidez gramatical ou de pronúncia, nós encurtamos os termos. Então, em vez de falar você, nós falamos se, e em vez de falar está, nós falamos tá. Então, no final, você está bem vira você está bem. Isso faz com que a gente, entre aspas, pule algumas sílabas e deixe mais fácil de pronunciar, deixe mais rápido de pronunciar. Por isso que esse tipo de técnica é muito usada na linguagem oral, mesmo que inconscientemente. No inglês é a mesma coisa, as contractions são usadas para deixar a linguagem oral mais fluida e para ela acontecer de uma maneira mais natural, assim, para quem é falante da língua. E como vocês podem imaginar, existem contractions de praticamente tudo na língua. Então o intuito da aula de hoje não é nem mostrar tudo para vocês, mas sim introduzir o conceito, falar que isso existe e mostrar para vocês como reconhecer. E à medida que nós formos aprendendo novos verbos, novos tempos verbais, novas palavras, eu vou apontando para vocês qual que é a forma normal e se existe uma forma contraída desse verbo. Então vamos lá, eu vou pegar como exemplo o verb to be, que eu sei que vocês já devem estar enjoados de estudá-lo, mas esse é o intuito mesmo, vocês verem tantas vezes a mesma coisa que vai ficar natural e vocês vão saber de cor sem problema algum. Então está aqui a conjugação com os verbos e pronomes na sua forma natural, sem estar contraída. Na contração do verbo, o que vai acontecer? O pronome, então o I, o you, he, vão se juntar com o verbo conjugado, para deixar mais fácil de falar. Então, quando a gente fala essa primeira linha aqui, a gente fala I am, são duas sílabas separadas. Quando a gente contrair, vocês vão ver que vai virar uma coisa só, vai virar uma sílaba de pronúncia. A mesma coisa com you are e assim por diante. Então, vamos ver como que fica. I am fica I'm. Viram o que aconteceu aqui? O A sumiu, o M foi para perto do I aqui, e para marcar que é uma forma contraída, a gente colocou um apóstrofo aqui. E essa é uma das mensagens que eu quero que vocês levem dessa aula. O apóstrofo é a marca registrada das contrações em inglês. Então, sempre que vocês virem um apóstrofo entre duas letras, no começo de uma palavra, é muito, muito provável mesmo que esteja se tratando de uma contração, de uma forma abreviada de alguma palavra ou de algum termo. Então, voltando aqui para a nossa tabela de verbos, vocês podem ver que o I am virou I'm. E notem que a pronúncia também nota. É justamente esse o intuito da contração, deixar a pronúncia mais fácil, né? Então, em vez de ser duas coisas, I am, virou uma coisa só. I'm. Vamos continuar aqui só para vocês verem como que fica. You are fica your.
Então, novamente, tem aqui o apóstrofo marcando a contração e o A foi pulado, vamos dizer assim. Ele se fundiu com a palavra de trás, ficou your. E a pronúncia também mudou. Antes era you are e agora ficou your. Os próximos termos. He is vira his. She is vira she's. It is vira its. Novamente, o apóstrofo marcando aqui a contração e o I desapareceu e ficou só o S. E a pronúncia fica também mais fluida. Em vez de ser he is, she is, it is, vira his, she's, its. De uma vez só. Você fala de uma vez. Agora o we are. Aconteceu a mesma coisa, o apóstrofo, o A sumiu e ficou uma coisa só. E a pronúncia também muda. Em vez de ser we are, virou we're. We're. Agora your de novo, porque é plural, né? A gente sempre repete. You, they. Também apóstrofo no lugar do A. E a pronúncia também muda. Em vez de ser they are, vira there. There. Uma coisa só. Então essa forma afirmativa das contrações do verb to be, vou colocar aqui agora uma tabela da forma negativa para a gente ver, porque tem uma peculiaridade a mais. Eu terminei de fazer a tabela aqui, vocês vão ver que está um pouco diferente e a gente vai entender agora por quê. Agora, na negativa, não tem mais apenas dois termos. Antes aqui era só I am, you are. Tudo tem dois termos. Agora vocês podem ver que na negativa a gente adicionou a palavra not. Então são três termos. E a contração dessa forma pode acontecer de maneiras distintas. Ou a contração pode acontecer entre o verbo e o sujeito e o pronome, então aqui. Ou pode acontecer entre o verbo e a palavra not. Olha só, pode acontecer entre o verbo e o sujeito, ou entre o verbo e a palavra not. E a contração vai mudar dependendo de uma forma ou de outra. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui. They are. Se contrair dessa forma, vai acontecer there, que é o they mais are, not. Ou seja, ficou a mesma coisa que aqui que a gente tinha visto, there, e adicionou o not. E aqui não mudou nada, né? Mas existe uma outra possibilidade, que é se a gente agrupar o are e not. Daí fica they aren't. E quando eu aprendi isso, no começo eu achei estranho, tipo, juntar o are e o not. Fica, a sonoridade eu acho meio estranha, fica aren't. E a escrita também é meio estranha, porque entra aqui no lugar do O, aqui tem esse apóstrofo, que estranho. Mas é assim que acontece, pessoal, e vocês vão ver muito isso no dia a dia, em músicas, em filmes. Então vamos ver como fica as outras coisas. Mesma coisa aqui. Pode ser we're not, que nem a gente já tinha visto que era só we're, é só adicionar o not. Ou we normal, sem participar da contração. Aren't. We aren't. Agora o he. Se fizer dessa primeira forma aqui fica he's not, certo? E se fizer assim, fica o he sozinho e isn't. Dessa forma, o que está acontecendo? O is e o not que se juntaram, eles que se contraíram. Então fica essa forma aqui da contração, fica isn't. E eu não vou escrever o she ou it aqui, mas é a mesma coisa. Pode ser she's not ou she isn't. E pode ser it's not ou it isn't. Vamos continuar então. Pode ser you're not ou you aren't. E o am, por que eu não deixei aquelas duas colunas que nem eu fiz para todos os verbos? A forma mais comum do am, na negativa, continua sendo I'm not. I'm not. I'm not. Existe a forma que vai juntar o am mais o not? Até existe. Essa forma é o am'd. Mas no dia a dia ela é muito, muito, muito pouco falada. Tipo, nunca você vai se deparar com isso em um filme americano, numa música que você ouve por aí. Ela era usada mais antigamente e em alguns lugares específicos que tem o inglês um pouco variante em relação aos mais comuns. Por exemplo, acho que na Escócia essa forma ainda é usada, mas fora isso é muito, muito raro de ver. Então eu recomendo que vocês nem se preocupem com isso e decorem apenas o I'm not.
Então é bem simples essa parte da forma contraída do verbo to be, né, pessoal? Vocês vão ver que ela aparece demais. Então por isso que eu queria mostrar pra vocês, porque às vezes vocês vão ver algum filme, vão ver alguma música e vai aparecer a forma contraída e não a forma natural. Daí vocês vão pensar, nossa, o Fábio não me ensinou isso, é uma coisa diferente, será que eu aprendi errado? Não, é que é a contração do verbo. E antes de acabar essa parte de contractions, só quero mostrar mais uma contração de outro verbo que a gente viu, que é dos verbos auxiliares, do e does. E a contração deles vai aparecer principalmente também na forma negativa, então do not e does not. Como que fica o do na forma negativa? Fica don't. E o does fica doesn't. Então, vocês podem fazer uma frase, I do not like apples. Eu não gosto de maçãs. Ou vocês podem contrair, I don't like apples. Da mesma forma aqui no does. She does not eat ice cream. Ela não toma sorvete, ela não come sorvete. She doesn't eat ice cream. Se for fazer a forma contraída. Só aquele cuidado básico com a pronúncia que eu sempre falo para vocês em praticamente todo vídeo. Os brasileiros gostam bastante de pesar essas últimas letras aqui. O T, que deveria ser mudo, eles gostam de falar bem forte. Então, é bem comum a gente ouvir brasileiros falando don't, doesn't, aren't, isn't. Mas é tudo muito suave esses últimos T's. Então é don't, doesn't, aren't, isn't. E às vezes vocês vão ver americanos, principalmente, britânicos falam um pouco mais, mas americanos às vezes nem pronunciam T. Fica isn't, aren't, don't, doesn't. Então a pronúncia é muito suave mesmo. E é isso de contractions, pessoal. Como eu disse, não é uma matéria propriamente dita, assim, que precisa de super explicação. É mais uma chamada de atenção, um aviso para falar que vocês vão se deparar com isso e para não se assustarem, que é só dois termos que estão aglutinados, que estão juntos, para deixar mais fácil de falar. E por fim, o último comentário, eu prometo que a última coisa que eu vou falar sobre o assunto é sobre o uso das contractions. Quando vocês usarem, qual situação é aceitável, qual não é. Por exemplo, em uma conversa entre amigos, é comum você falar tá bem, tá bom em português? Claro que é, vocês podem usar à vontade, é mais comum até vocês ouvirem as pessoas contraindo tudo, abreviando tudo, do que falando sílaba por sílaba. Mas por outro lado, pense, se você for escrever um artigo científico para uma universidade, para ser publicado em uma revista importante, vocês vão começar a escrever tudo contraído? Claro que não, vocês vão ser o mais formais possíveis. Então é só avaliar a situação em que você está. Se for uma situação informal, sem problema algum utilizar as contractions, isso até mostra que você tem um bom domínio sobre o inglês, sobre a língua, mas se você tiver em uma situação formal de trabalho, pesquisa, tudo mais, é bom evitar. Pronto, como eu prometi, eu acabei esse assunto. Vamos agora para o vocabulário, que é bem tranquilo, bem legal. Eu acho que de uma forma ou de outra, todo mundo já foi exposto para essas palavras de cores em inglês, mas vamos revisar bem rapidinho quais são as mais importantes. Então, red é vermelho. Tomem bastante cuidado para não falar red. Eu ouço bastante gente por aí falando red, mas esse R tem aquele som de R, que é bem característico do inglês, né? E o D é meio que mudo também, não tem muito som, então é red. Red. Próximo, blue, que é azul. Novamente, a pronúncia é muito, assim, voltada pro U. Não se pronuncia quase esse E, então é blue, não blue. Próximo é green, que é verde. E detalhe de pronúncia, esses dois E juntos têm som de I. Não é grain, é green, green. Próximo, white, que é branco. Esse I aqui tem som de A, então fica white, white. Também, apesar de ter esse E no final, essa última sílaba é bem suave também, não é white, é white. Black, que é preto. Black, pink,
que é rosa. Esse as pessoas gostam de pesar o K, mas é suave também, pessoal, é pink. Próximo, então, gray, que é cinza. Acho que depois daquele livro famoso ter sido lançado, acho que todo mundo aprendeu o que é cinza, né, pessoal? Próximo, yellow, amarelo. Yellow. Bem tranquila a pronúncia, sempre achei a mais fácil de todas. Orange é laranja. Observação que orange é tanto a laranja cor quanto a laranja fruta, assim como o português. Brown é marrom. Brown. Por fim, purple é roxo. Então, cuidado com a pronúncia aqui, que também tem um som de então é purple. Então é isso, pessoal. Acho que as cores importantes já foram, né? Só um detalhe que eu quero falar de duas palavras que ajudam a especificar um pouco mais as cores, que é light e dark. Light, usado no contexto de adjetivo, fica claro. E dark, escuro. Então, você pode juntar esses dois termos com qualquer uma das cores, acho que tirando white ou black, sei lá, e para modificar um pouquinho elas. Então, por exemplo, light blue é azul claro. Light green é verde claro. Dark red é vermelho escuro. Dark que mais que tem? Dark, sei lá. Dark yellow amarelo escuro. Com isso você deixa mais específico ainda a sua descrição de cores, o que mostra que você tem um conhecimento ainda maior de inglês. Então essas duas palavras ajudam bastante nesse sentido. Então acho que é isso também de vocabulário por hoje, pessoal. Então esses eram os dois temas que eu queria abordar nessa aula, que são as contractions, principalmente mostrar para vocês o que elas são, e o vocabulário de cores, né? E foi bem curta essa aula, então vai dar tempo de eu fazer aquele exercício extra que eu queria fazer com vocês, que é traduzir uma música, algumas estrofes pelo menos de uma música, para vocês poderem perceber como vocês estão progredindo no inglês e como vocês podem, por conta própria, procurar traduzir as músicas que você ouve e tudo mais. Então a música que eu escolhi para a aula de hoje é What a Wonderful World, do Louis Armstrong. Eu acho que todo mundo deve conhecer essa música, mas se por um acaso alguém não conhecer, por favor, ouça no YouTube. Eu não vou cantar aqui, senão eu vou estragar o vídeo inteiro. Mas ouça no YouTube, que é uma música muito, muito bonita. Mesmo a letra sendo simples, ela traz imagens de esperança que são muito belas. Então, por isso que eu gosto dessa música, por isso que eu escolhi ela para traduzir hoje aqui. Eu separei aqui um pouquinho as frases só para dar espaço para a gente fazer alguns comentários entre as linhas. Então, primeiro que eu quero lembrar é a tradução do verbo to see, que significa ver. Então, aqui está escrito I see, eu vejo. Trees, eu não sei se a gente já viu essa palavra, mas tree significa árvore. Então, no caso aqui está no plural. Lembre que quando termina em E, o plural é só adicionar o S. Isso a gente já viu aqui no conteúdo da aula. Então, eu vejo árvores. Of é uma preposição que significa de. Então, feitas de, alguma coisa assim. E green, a gente acabou de estudar, é verde. Então, essa parte está falando, eu vejo árvores de um verde muito intenso. Eu vejo o verde das árvores, meio que isso. Daqui, continuando, red, a gente acabou de ver que é vermelho. Roses é rosa, né? Então, rose é rosa a flor. Cuidado que o rosa da cor a gente já viu que hoje que é pink. Então, no inglês existe essa distinção. Rose é a rosa flor. E pink é a rosa cor. To significa também. Anotem essas palavras que todas elas são muito usadas. Então, com certeza vocês vão usar em várias situações. Eu vejo árvores verdes e rosas vermelhas também. Então, daí a segunda linha. I see, de novo. Então, eu vejo. Them é uma palavra que deriva do they. Só que é usada como
a gente fala em inglês object pronoun, ou seja, quando ela servir de um objeto direto para algum verbo. Então, I see them é eu as vejo, eu os vejo, eu vejo eles. Vamos dizer assim, uma linguagem mais coloquial. Eu vejo eles. E não se preocupem que a gente vai aprender os object pronouns numa aula mais pra frente. Daí, bloom. To bloom. To bloom. É um verbo que não é tão usado, mas significa tipo florescer. Algo nesse sentido. Daí, for significa para. Ops. Me é a mesma coisa que o them, praticamente, só que para o pronome I. É como se fosse o mim do português. Então, eu vejo elas florescendo para mim e você. Então, I... Então, o que nós temos? Na primeira linha, que é I see trees of green, red roses too, eu vejo árvores verdes e rosas vermelhas também. Eu os vejo florescer para mim e para você. Próxima linha. Eu quero lembrar para vocês o verbo to think, que é pensar. E eu gostaria de só fazer um comentário que myself é uma palavra que significa mim mesmo, a mim próprio, algo assim. Porque my é meu e self por si só significa mesmo, próprio. Então, quando fala myself, eu mesmo, a mim próprio, essas coisas assim, a gente vai aprender mais sobre pronomes reflexivos mais pra frente. And I think to myself, então, significa e eu penso comigo mesmo, eu penso para mim mesmo. What a wonderful world. What nós aprendemos na última aula, que tem a tradução de que. A é o artigo, wonderful é o adjetivo, significa maravilhoso, e a palavra world, não sei se já apareceu antes, mas world significa mundo. Então, eu penso para mim mesmo, que mundo maravilhoso. And I think to myself, what a wonderful world. Próximo verso. I see skies of blue and clouds of white. Sky significa céu. E uma observação é céu no sentido físico, porque céu assim no sentido religioso, por exemplo, paraíso, é heaven. Então, heaven, assim que se escreve. Esse seria o céu assim bíblico, céu paraíso, no sentido de paraíso. Agora, sky é o céu físico que a gente vê quando olha para cima. Só que aqui vocês podem ver que está com esse IES. Vocês lembram por quê? Quem assistiu o curso desde o começo, lembra que para formar plurais que terminam com Y, a gente tira o Y e acrescenta o IES. Vocês podem ver as regras sendo aplicadas aqui, então, pessoal. E clouds. Cloud significa nuvem. Então, agora, por exemplo, tudo fica na nuvem, né? iCloud e tudo mais. Então, cloud significa nuvem. E também está no plural, porque tem o S. Então, traduzindo mais ou menos essa frase, ficaria eu vejo céus azul e nuvens brancas. Próxima linha. The bright blessed day, the dark sacred night. Essa daqui é interessante em termos de vocabulário, né? Day significa dia e night significa noite. Não sei se a gente já tinha conversado com isso, mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Daí agora, bright é um adjetivo que significa claro. Nós já vimos hoje um outro adjetivo que significa claro, que é light. Mas em algumas situações a gente pode usar bright. O próximo adjetivo que aparece aqui é blessed, que significa abençoado. Basicamente, to bless é abençoar. E blessed com ed é abençoado. E sacred é sagrado. Então, juntando tudo isso na frase, o the a gente já viu, né? Bright blessed day. Tudo isso é um termo só. E bright blessed são os adjetivos da palavra day. Lembre que os adjetivos vêm antes em inglês, né? Então fica como se fosse o dia claro e abençoado, dia brilhante e abençoado. The dark sacred night, que é a noite sagrada escura. E é isso, e na última linha repete o And I think to myself, what a wonderful world, que é eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso.
E é isso, pessoal. Se vocês quiserem tentar traduzir o restante da música, eu ia achar muito legal. E se vocês quiserem, podem mandar pra mim. Se tiverem alguma dúvida, quiserem que eu corrija, podem falar comigo. E esse é um jeito que eu acho muito legal de vocês treinarem inglês, que é bem aplicado mesmo, né? E vocês podem ver que nós vimos conceitos aqui que nós estudamos. Então, por exemplo, I see é o simple present. Daí as cores que a gente viu, a palavra what que nós vimos na última aula, aqueles conceitos de artigo, de que o adjetivo vem antes do substantivo no inglês e tudo mais. Então esse é um exercício muito bom que eu queria mostrar para vocês, que é destrinchar a tradução de alguma coisa. Pode ser uma citação de um livro, pode ser uma música que você goste, e assim você aprende muito e fixa muito bem, porque você fica com isso na cabeça, né? Você vai ouvir a música, tem a melodia que deixa ela ficar mais legal ainda, e a próxima vez que você for ouvir, você já vai entender tudo que está falando e vai fixar a tradução, vai fixar as palavras que tem nela. E com isso nós finalizamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco caótica, porque, como eu disse, contractions não é um assunto propriamente dito, as cores são muito legais, e só para preencher um pouco do tempo e mostrar como eu faço esses exercícios, eu traduzi essa música aqui. Se vocês gostaram desse tipo de tradução, de destrinchar as palavras, linha por linha, aí eu posso fazer mais, posso fazer vídeos específicos sobre isso. Também mandem sugestões de música que vocês querem que eu traduza, que a gente vai fazendo aqui. Eu vou tentar fazer também os exercícios a mais para vocês e postar lá no meu blog sobre os assuntos que a gente viu hoje. Então acessem lá, vou colocar o link na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim. O mais importante é vocês estudarem por conta própria, que é aí que vocês vão estar aprendendo. Usem tudo que a gente está aprendendo em cada aula e vão adicionando as suas gavetas de conhecimento. O exercício mais importante de todos é vocês tentarem fazer as próprias frases. Então, isso que te dá a independência do inglês, e quanto mais você fizer isso, mais natural vai ser e você vai conseguir pensar mais rápido na hora que você tiver que utilizar. Então, não deixem de treinar, mesmo que for repetitivo, mesmo que você se achar meio bobo fazendo umas frases simples. E é assim mesmo, você começa com frases simples e vai escalonando, vai melhorando a cada dia. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida é só escrever para mim e a gente se vê na próxima. Abraços e até mais, pessoal.